Fala pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma breve revisão histórica sobre essa ideia de excelência operacional. E é uma coisa que existe já desde que o mundo é mundo, não é verdade? Sempre as organizações, sempre as pessoas em um ambiente que há uma certa competitividade, numa visão de satisfazer o seu cliente e naquela visão de quem satisfaz mais o cliente acaba levando, sempre se preocupa em fazer as coisas direito, né, e consumindo menos recursos possível. Só que no começo, lá na era do que a gente chama lá a era dos artesãos, né, antes da Revolução Industrial, isso daí era muito mais orgânico, isso daí era muito mais fácil, né? Em vez de existir as grandes fábricas, existiam aquelas coisas que a gente chamava de corporação de ofício, né? Que era uma corporação de ofício, né? Era um conjunto de pessoas, um conjunto de artesãos, que eles se reuniam e trabalhavam juntos, né, para entregar ali algum tipo de produto para o seu cliente, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do produto cadeira, né? Inclusive, se você já viu alguns outros cursos, como o de Yellow Belt, já viu dando esse exemplo aqui dos artesãos. Mas enfim, eles se juntavam lá e eles produziam essas cadeiras aqui para satisfazer os seus clientes, né? A diferença é que era muito centrado na pessoa a produção naquela época. Então, um artesão, ele tinha todo o conhecimento para se fazer uma cadeira, do começo ao fim. Então, era o artesão que ia lá, conversava com o cliente para entender o que precisava, era ele que projetava a cadeira, era ele que ia lá na floresta buscar a melhor árvore para fazer aquela cadeira, né? Ele mesmo cortava aquela árvore lá, né? Ele transformava aquela árvore em tábuas para ele fazer a cadeira. Ele ia lá, montava a sua cadeira, ele dava o acabamento na cadeira e até mesmo ele entregava lá aquela cadeira pro cliente final, né? Então ele cuidava de toda a cadeia de produção, de toda a cadeia de valor sozinho. Ele era especialista em cada detalhe, em cada etapa daquilo ali, né? Se você é mais familiarizado com a história, de verdade, sabe que algumas corporações de ofício a gente já tinha algum tipo de especialização do trabalho, né? Você tinha lá, por exemplo, corporações de ofício que faziam carruagem, né? Daí tinha um especialista que era o tecelão, um especialista que era o cara da armação, mas enfim, tinha uma certa especialização, mas não era uma coisa assim extremamente especializada como a gente enxerga hoje em dia, tá? Né, a excelência operacional, você fazer um produto excelente para o seu cliente, que vai deixar ele satisfeito de uma maneira barata, dependia da capacidade de cada um em conduzir essas atividades aqui, beleza? Né? É o que a gente fala lá, né? Então, não tinha padrão, nem tinha gerente, não tinha nada, era o cara ali pensando pura e simplesmente em como que ele faz um serviço melhor e como que ele agrada melhor ali o seu cliente, né? Ainda mais se o cliente fosse um cliente importante, como um rei ou um duque, um nobre lá da época, esse artesão ia ter que ser extremamente especialista, né? Daí aconteceu, né, uma inflexão muito grande, né, na história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, tá? Qual que foi a grande sacada da Revolução Industrial e como que ela bagunçou esse equilíbrio que existia antes? Bom, com a Revolução Industrial houve o advento das máquinas, tá? E o que é uma máquina? Uma máquina nada mais é do que um dispositivo específico que ele serve para fazer uma etapa produtiva, tá? Então, através do conhecimento científico e através de você analisar uma determinada atividade, você consegue bolar um equipamento que é muito mais produtivo do que um ser humano, tá? Então, só que as máquinas, elas são muito fechadas em atividades específicas. Por exemplo, eu não consigo ter uma máquina que construa cadeiras. Até hoje que nós temos máquinas extremamente inteligentes, máquinas extremamente ali flexíveis do ponto de vista, né? A gente pensa sempre nos robôs. Eu não consigo que uma máquina faça toda essa cadeia aqui envolvendo projeto, distribuição, etc e tal, tá? As máquinas, elas vão entrar em pontos específicos. Por exemplo, uma máquina pode ser desenvolvida ali, a motosserra, só para cortar árvore, tá? Então a gente tem esse corte de árvore acontecendo mais rápido e é mais produtivo do que um artesão especialista cortando ali. Então as máquinas
aumentam a produtividade da força de trabalho, tá? Só que ao fazer isso, elas especializam o trabalho, tá? Então elas são destinadas a atividades específicas, né? Elas já começam a criar ali aquilo que a gente fala das barreiras organizacionais, tá? Além disso, a máquina ela não precisa ser operada por um artesão super treinado, por um cara super habilidoso, né? Embora um certo grau de habilidade na operação de uma máquina ganhe produtividade, ela não é o ponto central para fazer isso daqui, tá? Então eu não preciso ter um cara que tenha a visão do todo, um especialista super treinado para montar utilizando uma determinada máquina. Não, eu consigo pegar lá um operador, né, uma pessoa que não tem instrução no processo como um todo, e aí ele trabalha lá dentro ali da atividade que foi designada para ele, e ele consegue ser mais produtivo do que um artesão super especialista fazendo tudo, tá? Esse aparecimento das máquinas e o aparecimento das fábricas, né, que é lá, em vez de eu ter uma corporação de ofício, eu coloco todo mundo lá, milhares de pessoas trabalhando aqui, produzindo cadeiras a um ritmo muito mais rápido e muito mais barato. Esse aparecimento, né, dessa mudança nos meios de produção foi o fim das eras dos artesãos e foi o que deu, né, origem ao que a gente conhece hoje, né, do mundo da produção, ao mundo moderno, digamos assim, tá? Que a gente coloca. Então, na Revolução Industrial, começou a aparecer as grandes fábricas, as máquinas especializaram o trabalho e acabou com o artesão especialista em tudo, então a gente perdeu a visão sistêmica de um meio de produção. Só que quando a gente perde essa visão sistêmica, a gente começa a ter a necessidade de abraçar cada uma dessas atividades para conseguir gerar valor para o cliente, não é verdade? Pô, se esse cara aqui corta madeira de uma maneira que eu não consigo transformar em tábua e eu não consigo montar a cadeira, eu não vou conseguir satisfazer o meu cliente final e essa minha organização, ela, perdeu o propósito, ela cai. Então, com a necessidade de que, a saída desse processo de projeto tem que ajudar todos os processos, ou seja, a saída de uma atividade, de uma etapa, tem que ajudar a outra, a gente começa a ter necessidade de criar padrões de operação e de criar profissionais que vão gerenciar, que vão organizar toda essa operação, né? Que é o que acontece, né? Eu crio um padrão que, olha, operador X, você vai ter que cortar uma tábua assim, assim, assado para o seu coleguinha lá da frente conseguir usar, né? Além disso, a gente cria lá um cara que tem a visão do todo, que consegue entender quando o cliente está insatisfeito, onde que ele vai aplicar as melhorias e onde que ele tem que trabalhar. Essa é a figura do gerente, né? Inclusive, houve até um trabalho lá no século XIX, que é quando as pessoas, no final do século XIX, que é quando as pessoas começaram a olhar para essas fábricas e começaram a ver, como é que a gente pode melhorar esse negócio aqui, né? Houve um trabalho muito legal determinando qual que é a função de um gerente, né? É um trabalho clássico do Henri Fayol, né? É um cara que ficou muito conhecido aí na administração, que ele falava das funções de gerente. Então, o gerente tem que planejar, entender como que cada coisa está casando, ele precisa coordenar, ele precisa controlar, né, atuar ali em cima, organizar. Então, todo o papel de gerenciamento começou a ser estudado, tá? E os padrões também garantiam que a saída dessa atividade podia ser um insumo da outra, né? Quando a gente fala nessas duas óticas, de você ter um gerente e de você pensar em padrões, a gente já está começando a trabalhar de uma maneira incipiente que seja com excelência operacional, não é verdade? Né? Ou excelência operacional do jeito que a gente conhece hoje. Eu estou pensando na continuidade, eu estou pensando na geração de satisfação, tá? Mas, Murilo, muito legal. Mas por que excelência operacional não era uma grande preocupação? Porque ninguém falava disso no século XVIII e não tinha o nível de competitividade que a gente tem hoje. Porque eles estavam concorrendo ainda, né, nesse período transiente, com as corporações de ofício. Então, as fábricas não tinham que ser mais competitivas que outras fábricas. Elas tinham que ser mais competitivas que as corporações de ofício. Daí foram morrendo as corporações de ofício. Daí sim as fábricas começaram a ter o cenário
de competitividade que a gente entende hoje. Já no final do século XIX, a competição entre empresas plenamente industriais era uma grande preocupação, né? Tanto que no final do século XIX começam a surgir os estudiosos para como que a gente poderia deixar isso daqui mais barato e mais competitivo. Um dos principais desses caras foi o Frederick Taylor, né? Que criou lá o seu famoso livrinho Os Princípios da Administração Científica. A ideia do Taylor era justamente entender, olhando detalhadamente, cientificamente, como que cada pessoa estava trabalhando para garantir eficiência nisso daí, né? Os trabalhos iniciais do Taylor eram muito pensados na produção, né, no ritmo de produção ou na produtividade, né? Então eu sei que a minha cadeira vai ser mais barata e vai gerar, né, mais lucro pro dono dessa fábrica, né, para a organização, quando eu produzir mais cadeiras no mesmo período de tempo. Então esse era o pressuposto, né? Daí o Taylor começou a entrar lá e olhar, cara, como que esse cara pode dobrar madeira mais rápido? Então, em vez de ele fazer assim e assado, ele faz assim, tá. Inclusive, né, uma estratégia que o Taylor utilizou bastante naquela época era justamente olhar o operador mais produtivo, entender o que ele estava fazendo, padronizar e colocar isso para as outras pessoas fazerem da mesma forma, né? Ele era até bem radical nisso daí, né? Ele falava, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que ser troncudinho, você tem que ser isso, ser aquilo, para começar. Então não é um discurso, a gente sabe que mudar o jeito de ser da operação começa a ser um pouquinho invasivo, né? Ainda mais com esse propósito de mais produtividade que não chegava, né, distribuído corretamente para todo mundo. Enfim, a galera não gostava muito do Taylor, mas ele deu uma grande contribuição para a excelência operacional, que é entender que cada atividade pontual contribui lá para a produtividade final. E a gente tem que entender como que a gente pode melhorar isso daí, né? Que é ali a administração científica, tá? Ainda nessa fase, a gente tinha uma visão também do que a gente chama de qualidade, né? Será que o meu produto está consistentemente satisfazendo as necessidades do meu cliente, né? Então, aqui era muito, o produto satisfaz ou não satisfaz? A gente não pensava muito em, será que esses meus processos produzem consistentemente um produto bom? Não, tinha muita inspeção, né? Para não deixar coisa ruim chegar lá no cliente, né? Mas eu não vou me atrelar muito à evolução dessas coisas da qualidade nesse curso, a gente está muito mais focado na competitividade, na excelência operacional. Se você quiser saber mais sobre a qualidade, eu vou recomendar aqui o curso lá de Fundamentos da Gestão da Qualidade, onde a gente faz uma abordagem muito parecida com esse curso, só que para processo de qualidade, para a área da qualidade. É muito legal se você quiser se aprofundar um pouquinho nessa evolução aí da qualidade. Tudo bem? O próximo grande marco que nós tivemos na excelência operacional, né? Lembre-se, né? O primeiro marco foi pensar na atividade, né? Então eu mudei para uma máquina que realiza aquela atividade, aquele pedacinho do processo mais eficientemente. Depois o Taylor olhando para como que a gente pode tirar ainda mais eficiência dessa atividade. O próximo marco aconteceu lá na década de 1930 com o Ford, o Henry Ford, que ele começou a não pensar só na atividade, mas em toda a linha de produção, tá? Pensar não só em como que uma atividade poderia ser otimizada, mas como que esse fluxo de todas as atividades poderia ser otimizado de maneira a gerar mais produção, mais produtividade. E a grande, né, sacada do Ford para deixar isso daí mais em linha, em fluxo, é a famosa linha de montagem, né? Ou a linha de produção em massa que a gente vê aqui nessa foto. Então, o carro, né, que era o produto que o Henry Ford trabalhava, ele tinha várias etapas de produção, né? Em vez de eu ter várias equipes trabalhando ali em torno de um carro, né, que nem numa oficina, entra a primeira equipe, faz a sua atividade, daí ela vai embora, daí entra a outra, faz essa atividade, né? Muitas vezes a gente começa a ver que tinha desincronização entre uma coisa e outra, né? Fiz uma primeira atividade, larguei o carro lá, a outra equipe vem, se prepara tudo, e aí a gente está perdendo tempo, a gente está perdendo produtividade e, segundo o Ford, a gente estava perdendo dinheiro. É a mesma coisa que eu comentei lá no exemplo, nas primeiras aulas atrás, né?
em um restaurante quando a cozinha não conversa com o garçom. Então a gente está tendo uma quebra, né, entre as macroatividades, entre as barreiras organizacionais. E o Ford, ele foi genial no sentido que ele tentou começar a quebrar essas barreiras, tá? Em vez de a equipe sai e vem outro pro carro, o carro se mexe entre as equipes. E ele nunca para de se mexer, né? Se o tempo que tem para realizar aquela atividade é de 10 segundos, o carro vai passar na equipe para realizar aquela atividade durante 10 segundos. Isso é alinhar todos esses fluxos aqui, alinhar a cadência, começar a olhar o fluxo de processo como uma coisa única, olhar que cada atividade está interligada, sair de pensar na sua bolha. E houve um grande ganho de competitividade na empresa do Ford, tanto que ele se tornou, na década de 1930, a maior empresa do mundo em faturamento, né? Ele conseguiu fazer um produto que era extremamente caro, que era o carro feito do jeitão da oficina, né, antigamente, e tornar ele um produto mega popular, que hoje muitas pessoas têm um carro, né? Então ele produziu essa revolução, né? Essa revolução no sentido de que quando está tudo atrelado, a nossa produtividade é muito maior, né? Então essa foi a grande contribuição do Ford e hoje a gente não consegue ser excelente operacionalmente, né? Reduzir os nossos custos e maximizar a satisfação do nosso cliente se nós não pensarmos como que cada área da empresa está contribuindo com a próxima, como que cada área da empresa está contribuindo em conjunto lá para o nosso cliente final, tá? Lógico que o Ford, a linha do Ford, ela teve uma série de outras inovações, como por exemplo, a ideia de se trabalhar com cronoanálise, né? Então, fazer uma análise de tempo, né? Então, cara, se essa atividade tem que demorar 10 segundos, ela vai demorar 10 segundos. Se essa daqui tem que demorar 15, então ele também pensou nessa padronização dos tempos, né? Em vez de cada hora a gente faz uma coisa de um jeito, não, tem que ser consistente. Isso faz a gente ser excelente, né? Constantemente satisfazer o nosso cliente e constantemente ter uma produtividade que vai ser economicamente viável, tá? Então a linha do Ford, ela traz muito desse componente de padronização extrema. Ele leva ao nível ainda acima o que o Taylor fazia lá no começo, né? Tanto que o Taylor trabalhou por Ford durante algum tempo, né, no começo do século XX, lá como consultor, né, de tempos e métodos. Então ele chupou muito bem essa visão do Taylor de ser minucioso nas atividades e só que colocou isso de uma maneira muito maior, tá? E também começou a ter um início da mentalidade de qualidade no produto, né? Qualquer carro que ele compre não vai ser um carro diferente do outro, ele vai ser um carro com a mesma qualidade que vai satisfazer a pessoa da mesma maneira, né? Então, ter essa consistência na entrega, né? Até pensando aqui, hoje, né, muitas empresas que a gente avalia, às vezes não tem essa consistência na entrega, né? Tem um restaurante que a gente come aqui perto do escritório, que às vezes você vai lá comer, tá uma delícia, às vezes você vai comer, tá uma porcaria, então não consegue ter essa consistência dentro da entrega, né? E bons processos entregam uma consistência na entrega, tá? Então, né, e o legal do Ford é que essa visão, né, de excelência, essa visão de alinhamento das atividades, do fluxo, etc e tal, era muito conduzida ainda por especialistas, tá? Não era o operador aqui, não era o colaborador aqui que definia como que ele deveria trabalhar, não. Eu tinha um especialista que lá olhava o que ele estava fazendo, cronometrava os tempos, olhava o que eu estava fazendo, cronometrava os tempos, casava tudo isso daqui e dava a tônica final, né? Aqui eu não tinha contribuição de todos, tá? É uma visão de eu mando, você obedece, né? Uma visão de eu tenho mais condições, eu falo como que você deve trabalhar, né? E depois você só executa aquilo que eu estou fazendo, né? Eu quero um operador, eu não quero ninguém para pensar aqui em como melhorar as coisas. Que é uma visão, né, atualmente que ficou ultrapassada. E quando que essa visão ficou ultrapassada? Ficou ultrapassada com o surgimento da mentalidade enxuta, que a gente fala, que é a visão moderna, né? Vocês já devem ter ouvido falar do toyotismo, né? Que é a visão da Toyota, como que a Toyota trabalhou os seus processos. Tudo bem? Mas a gente vai continuar falando disso na próxima aula. Vou dar uma pequena quebra, um intervalinho aí para você tomar uma água e já voltamos.